Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje a gente continua a implementação do projeto que facilita empréstimos e devoluções de livros na biblioteca. A descrição desse projeto é inspirada, foi retirada lá do repositório Library do usuário DDD by Example. Enquanto lá a implementação é feita utilizando o Domain Driven Design como inspiração de design de código, aqui nessa série a gente faz o mesmo desafio, só que utiliza o design orientado ao entendimento como inspiração, o Cognitive Driven Development aí, que a gente chama de CDD. Nesse episódio especificamente a gente vai tratar de algumas coisas. A gente vai fechar a validação final do empréstimo do livro, que é a validação que verifica o número de empréstimos que a pessoa já tem naquele momento para verificar se ela pode ou não pegar mais um livro. E se sobra tempo, a gente também vai entrar na parte ali dos testes, beleza? Uma coisa interessante para te contar, é que eu já tinha gravado esse episódio, só que eu apaguei o vídeo sem querer, então tem coisas interessantes que vão acontecer aqui que eu queria que fossem mais naturais, mas se não forem, me perdoe, porque eu estou regravando isso daqui, dado esse evento catastrófico da perda da gravação que eu tinha feito antes. Mas vamos lá, Vamos olhar primeiro, relembrar aqui a especificação. Então, aqui, tem a explicação dessa parte do empréstimo aí de um livro, Um livro pode ser pedido para empréstimo sem prazo de entrega, é uma característica, que a descrição do domínio chama de open-ended. Um livro pode ser pedido para empréstimo com prazo de entrega limitado no máximo 60 dias a partir do momento do pedido. Só pesquisadores e pesquisadoras podem pedir empréstimo sem prazo de entrega. Um usuário ou usuária, padrão, que também é chamado de regular, só pode ter até 5 empréstimos ao mesmo tempo. Aqui tem duas partes da especificação que viraram novas especificações aí, por conta da dependência que tinha e da complexidade, enfim. E só pesquisadores e pesquisadoras podem pedir empréstimos de livros que são restritos, na verdade, de exemplares de livros que são restritos. A gente já implementou tudo, só falta agora essa parte, de verificar, que a pessoa não pode pedir mais, não pode alugar, pedir emprestado, ter mais de 5 livros ao mesmo tempo sob seu controle aí. Beleza? Então vamos lá no código agora. Então, aqui no código, a gente tem aqui uma classe que é responsável pela validação do empréstimo do livro. E um detalhe muito interessante que a gente vai passar aqui nesse episódio é o seguinte. Aqui a gente está usando, de novo, o CDD como linha mestra do nosso design. Existem duas características muito importantes quando você vai utilizar o CDD como o seu guia de design de código. A primeira é que você precisa de que, dado uma lista de itens de código que dificultam o entendimento, selecionar um conjunto, um subconjunto, desse grande conjunto de itens que podem dificultar o entendimento e usar isso como a sua métrica inspirada no CDD. Então, para esse projeto, a gente está utilizando branch de código, ifs, loop, condicionais, loops, enfim, tudo conta um ponto, cada coisa dessa conta um ponto de entendimento. A gente também utiliza passagem de função como argumento, como um ponto de entendimento. No final, uma função como argumento é mais uma branch de código, beleza? E a gente também considera acoplamento com classes específicas do projeto, como também, aumentando um ponto na dificuldade de entendimento. Essas coisas que aumentam a dificuldade de entendimento é o que a gente chama aqui no CDD, de Intrinsic Complexity Point, o ICP. Então essa é uma parte importante, escolher o conjunto de itens que vão contar ponto de entendimento. E a segunda parte é estabelecer um limite de pontos por unidade de código. A nossa unidade de código aqui no projeto é um arquivo, beleza? Pouco importa se esse arquivo tem uma classe, 3, 5, 15 classes, tudo que está ali dentro vai contar ponto, E você tem que estabelecer qual que é o limite. E o nosso limite nesse projeto é de 7 pontos aí. E uma coisa muito interessante aqui, o nosso validador já está com 7. Ou seja, qualquer código que eu escreva aqui e que conte ponto de entendimento vai ultrapassar o limite. E se ultrapassar o limite, a gente vai ter que refatorar. Beleza? Então vamos nessa, aqui eu já sei que meu código vai contar. Porque eu quero verificar, se o usuário pode ainda pegar novos empréstimos. Então eu vou fazer basicamente o seguinte aqui, ó. If o usuário, na verdade
Se o usuário não pode mais, né, pegar empréstimo, então ainda pode solicitar empréstimo. Então, se o usuário não pode mais solicitar empréstimo, a gente vai rejeitar aqui, né, essa request. Então, você chegou no limite dos empréstimos. Este limite é 5, por exemplo. Então, esse vai ser o código. Algumas considerações em relação a esse código. Então, aqui contou um ponto. Quer dizer que quando eu acabo, se isso daqui funcionar, eu vou ter que voltar aqui e refatorar, porque eu não posso seguir meu código desse jeito, porque eu ultrapassei o limite aí, né, da unidade de código. Uma outra coisa é como você vai, isso aqui agora que eu vou falar, não é mais sobre se aumenta ou diminui dificuldade de entendimento. Aqui é mais agora sobre generalização do seu código. Eu posso deixar a assinatura do método desse jeito. Ou seja, né, o número 5, que é o limite, vai estar chapado dentro da implementação. É uma opção, beleza? Uma outra opção é eu passar o número, né, o limite, como argumento desse método. E aí, toda vez que alguém quiser chamar e se ainda pode solicitar empréstimo, vai ter que passar, né, o limite. Então, quais são os prós e contras aqui, né? Esse é um dos pilares de um dev eficiente, né? Se você acha que tudo tá bom, quer dizer que você não está entendendo direito o que você está fazendo. Se você não passa como argumento e deixa chapado o valor aqui, né? Você tem alguns perigos. Por exemplo, eu posso alterar o valor lá dentro e esquecer de passar a informação, né, na mensagem. Nesse caso aqui é uma mensagem que vai voltar para a aplicação cliente que chamou a nossa API. Mas eu posso também fazer, né, alguma programação defensiva, algum self-test, alguma checagem de pré-condição ou pós-condição no meu código em função desse método. E, se eu fizer, pode ser que a mensagem também fique desincronizada com o valor de fato. Também pensando no teste de unidade automatizado, eu vou ter que criar mais empréstimos para conseguir, né, chegar no cenário do limite de teste aí que eu vou fazer. Então, você tem esses, na minha opinião, né, esses contras aí. Quais são os prós dessa solução, né? Ela, por ser menos genérica, então ela pode ser mais reaproveitada no sentido de esse método ainda pode solicitar empréstimo, eu posso chamar ele de qualquer ponto do código que tenha um usuário em mãos, porque eu não preciso passar nenhum argumento. Acho que essa é a vantagem nesse momento. E ela começa pensando na especificação o mais próximo possível da especificação, né? Na função de verificação de limite de empréstimo tem escrito 5, que é a mesma coisa que está na especificação. E eu gosto de começar o mais simples que eu posso, tanto pelo olhar do CDD, quanto pelo olhar, né, da escolha de código que eu vou fazer dentro dessa linha mestra de design. Então, qual que é o ponto olhando para a outra linha, né, recebendo argumento para colocar o limite do empréstimo? Você já nasce genérico, você pode configurar esse valor, por exemplo, aqui é um projeto que utiliza Spring, mas imagine que com outras frameworks também isso não vai ser difícil. Eu posso colocar esse valor no arquivo de propriedade e modificar isso tranquilamente. Não tem galho nenhum. Isso pode ser alterado de maneira administrativa e ser dinâmico na aplicação. E o meu método aqui não mudaria nada, porque ele recebe como argumento, pouco importa de onde vem esse argumento. Para fazer o teste, eu teria um esforço de setup menor, porque eu poderia fazer o teste supondo que o limite é 1, 2, beleza? Então, eu conseguiria ter um esforço menor, por mais que a lógica fosse a mesma, porque eu precisaria ter menos setup aqui. Eu estou desconsiderando o fato de usar qualquer biblioteca que gere a massa de objetos necessária para fazer o seu teste em si. Coisas que dificultariam o seu código, né, por você optar em receber o parâmetro. Por exemplo, existe uma lógica aqui, dentro da classe livro, que é a lógica de criar empréstimo. E aí, uma checagem de pré-condição que a gente poderia fazer era aqui, né, antes de selecionar a instância de fato, eu poderia verificar aqui, né, será que esse usuário já chegou no limite? Porque, lembrando, lá na borda mais externa, você usa esse método e caso o retorno seja
negativo. E caso ele ou ela já tenha, né, chegado no limite, você quer saber e retornar isso para a aplicação que está chamando. Mas aqui dentro do seu código, né, alguém no seu próprio código chama o método cria empréstimo. E se alguém chama esse método, não deveria chamar esse método com o usuário que já chegou no limite. Então, o que é que você faz? Você faz a checagem de pré-condição. Porque se no momento da chamada do método cria empréstimo, o usuário que é recebido como argumento tiver já 5 empréstimos ali, quer dizer que tem um bug no seu software. Alguém tem que ter uma intervenção, precisa de uma intervenção humana para fazer aí a correção. Então, eu poderia chamar aqui. Só que se eu tivesse que receber um parâmetro, o que aconteceria? Eu teria que receber aqui mais um parâmetro, que é o limite de empréstimos não devolvidos que uma pessoa pode ter naquele momento, para eu poder passar esse argumento aqui, né, para a chamada do usuário ponto ainda pode solicitar empréstimo. Então, você tem que esse argumento vai acompanhar qualquer método que queira chamar o método dentro do usuário que verifica o limite aí dos empréstimos. Beleza? Então, esses são... e tem um detalhe, né? Dentro do método que verifica o limite, se você recebesse um número inteiro como limite, seria de bom tom você adicionar uma checagem de pré-condição dizendo que aquele valor tinha que ser, obviamente, maior do que 0 aí. Então, é legal fazer esse exercício, eu sempre sugiro para você, né, fazer o exercício de imaginação do código, porque você vai testando o seu conhecimento do sistema, os possíveis caminhos do sistema, e você consegue ter um modelo de decisão, né, um pouco mais apurado, para saber que você está escolhendo um caminho, sabendo seus prós e contras e quais são os benefícios, né, que isso pode te dar lá no futuro e quais são os percalços que pode também gerar. Beleza? Então, voltando aqui, eu vou deixar sem argumento. Então, e aqui eu vou fazer a implementação, né? Lembrando um detalhe interessante, um usuário, ele já é referenciado lá na classe empréstimo, né, pelo nosso mapeamento objeto relacional através do Hibernate aí. Então, um empréstimo ele já pertence a um usuário. E eu aqui preciso saber, a partir do usuário, quais são os empréstimos dele para fazer a conta, né? Lembrando que a lógica do meu sistema está muito concentrada em cada uma das classes aí, né, que representam o tal do domínio, porque elas são classes que têm estado inteligente e eu opero sobre esse estado. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Aqui eu vou usar uma lista mesmo, porque nesse momento pouco me importa checagem de igualdade de empréstimo ou algo do gênero. Então eu vou vir aqui, ó, empréstimo, tem os empréstimos aí do usuário e eu já vou iniciar aqui com a lista. Aqui a gente tem um mapeamento que é de 1 para muitos e esse mapeamento não é novo. Ele já está mapeado pelo atributo usuário lá na classe empréstimo. Então ele está aqui, ó, pum. Lembrando, né, quando o objeto agora for carregado através do Hibernate, né, no caso aqui a gente está usando a JPA como a parte da especificação, então tem a interface Int Manager. Quando você der o find e chamar e operar sobre essa coleção de empréstimos aqui, ele vai disparar a query e a gente tem que ficar, obviamente, ligado nisso daí. Então eu vou vir aqui agora e vou fazer o seguinte. Dis.empréstimos.string.filter. Para cada empréstimo que eu tiver aqui, eu quero verificar aqui, ó, quantos empréstimos ainda não foram devolvidos. Eu quero verificar quantos empréstimos ainda não foram devolvidos. Então aqui, ó, quantidade de empréstimos não devolvidos. Aí, uma vez que eu estou com essa quantidade aqui, para saber se ele ainda pode solicitar, essa quantidade tem que ser menor do que 5. Beleza? E aí aqui, né, alguém pode pensar, mas é um número mágico, né? 5, de onde veio esse 5, não sei o quê, e por aí vai. Você pode deixar um comentário do bem, né? 5 representa o limite de empréstimos dado o domínio do projeto. Fale com João, caso queira saber mais.
Vamos supor que João seja uma pessoa que manje do domínio. Tem galho, não tem galho nenhum. Né? Eu já deixei claro mais de uma vez aqui no canal que eu sou a favor não de comentários, eu sou a favor de deixar dicas no código quando você não consegue resolver isso em tempo de compilação. Beleza? Talvez o meu texto pudesse ser melhor escrito ou algo do gênero, talvez pudesse. Mas eu deixei uma dicasinha aqui. Você poderia colocar na variável? Poderia. Mas na minha opinião seria difícil aqui, né? É só uma opinião. Você decida como você preferir. A variável, eu teria que achar, né? Eu demoraria para achar um nome que representasse que 5 é o limite do negócio, de não sei o que, e por aí vai. Então eu escrevi um texto, deixei um comentário. Então, beleza, fiz aqui. Beleza, acho que está implementado aí, né? A regra. Deixa ele subir aí de novo o contexto do Spring, né? Reloadar, né? Essa expressão criada aí. Vamos nessa. Então, tá subindo aí. Acho que foi. Vamos lá para o nosso insônia. Eu vou colocar o meu rostinho aqui em cima, beleza? E vamos lá fazer o teste. Né? Então eu vou criar um livro. Criei aqui. Agora eu vou criar 6 instâncias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou criar um pesquisador. E agora eu vou fazer uma solicitação de empréstimo aqui, ó. Solicitei. Deu certo por enquanto, né? E agora eu vou solicitar de novo. Aqui. E bum! Deu erro. Eu agora não consigo me surpreender com esse erro, porque ele já aconteceu na hora que eu estava gravando. Mas foi um bug mesmo. Foi uma falha. Aqui, como está ainda em fase de desenvolvimento, ainda é um bug, né? Que nenhum cliente real percebeu. Então, literalmente, é um bug que eu não tinha imaginado, que eu não tinha previsto antes de começar a gravar, tudo mais. Só que agora, como eu perdi o primeiro vídeo, fica menos original, né? Mas olha que interessante, né? Esse bug aconteceu em cima de um código, de um self-testing do meu próprio sistema, de uma checagem aqui, né? De pós-condição. Se liga nisso aqui, ó. Vamos aqui navegar no código em si. Então, olha só. Voltei aqui para o código. Então, aqui tem algumas coisas que são interessantes, né? Primeiro, que aconteceu um exception. E eu falo isso muitas vezes quando dentro da jornada Dev Eficiente, né? E também no meu trabalho, fora da jornada, né? Lá na ZUP e tal. Quando acontece um problema, quando acontece um exception no seu código, é a hora que você tem que respirar um pouco mais. Porque deu um erro. Se você quiser resolver com pressa, talvez você demore mais. Talvez você não vá no ponto certo do código. Então é importante que você tenha um sistema claro para tentar buscar, né, uma primeira oportunidade de solução. Né? Onde que você vai mirar? Qual que vai ser o seu primeiro tiro que você vai tentar dar, né, dentro aqui do sistema para tentar resolver? Beleza? A palavra tiro foi mal colocada, perdão. Qual no primeiro lugar que você vai tentar resolver aí? Então, né, esse caso aqui é um caso um pouco mais fácil, porque você não tem exceptions envelopadas uma dentro da outra. Quando a exception acontece muitas vezes lá dentro do framework, a exception raiz é envelopada numa outra, que é envelopada numa outra, que é envelopada numa outra. E aí você tem, né, como se fosse uma pilha de exception, e cada exception com a pilha de invocação que estava naquele momento. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer, né? É olhar para a causa raiz. Ou seja, quem é que está mais embaixo aí na pilha, né? Porque foi a primeira exception que foi lançada. Nesse caso aqui, como só tem, né, um exception, não tem envelopamento de nada, né, wrapeamento de nada, então é mais fácil de olhar que só tem uma. Então qual é a segunda coisa agora que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar na pilha e vou verificar o primeiro ponto dessa pilha que faz menção ao meu código. E o primeiro ponto que faz menção ao meu código é esse daqui, ó. Classe livro, linha 78. E aí, olha que interessante. Falhou uma checagem de pós-condição. Ou seja, existe realmente algum bug aí
Só que eu sei que, depois que eu faço essa lógica, a instância selecionada tem que estar disponível para empréstimo. Se ela não estiver disponível para empréstimo, quer dizer que minha lógica está errada. Essa é a beleza de você pensar em design by contract, né? Em pensar que existem pré-condições para a execução da sua função, do seu método, que existem pós-condições para trechos de implementação do seu método e para o seu método como um todo ali, beleza? E que também existe coisas que não variam independente do momento da chamada, né? Que é a invariância ali, beleza? Mas olha que interessante, né? Então, o meu próprio código protegeu o sistema de funcionar de maneira equivocada, que seria muito pior. Se não tivesse essa linha, eu teria criado um empréstimo para uma instância que já estava emprestada. No episódio anterior, a gente também viu que a gente pode cair nesse problema, né, por conta da concorrência da nossa aplicação web. Mas é que a gente está maximizando a chance de pegar o erro antes dele ser antes, né, de acontecer algum detalhe de concorrência. A gente usou outro mecanismo para tentar, né, evitar o problema de concorrência aí. Então, eu acho que foi uma situação muito interessante que aconteceu durante a gravação anterior aqui do vídeo, né, que eu queria mostrar para você aqui de novo. E aí, uma vez que eu sei que a instância selecionada não está disponível para empréstimo, eu restringo o problema a esse conjunto de linhas aqui, né? Tá aqui, nesse filtro para escolher a instância selecionada. E aí sim, quando eu bati o olho aqui, como eu conheço o domínio, eu percebi o problema, né? Quando eu vou buscar uma instância, eu não posso verificar apenas se essa instância aceita o usuário atual. Eu tenho que verificar também se essa instância está disponível para empréstimo. Porque se ela não estiver disponível para empréstimo, quer dizer que naquele momento, mesmo que aquele usuário possa pedir aquela instância, ela não está liberada. Então, essa seria a solução. E aí aqui, né, tem um detalhe que para mim é interessante, que é o seguinte. Sempre que eu tenho, né, eu tenho aqui essa condição e essa condição, né? Então eu tenho aqui uma condicional, beleza? Sempre que eu tenho nos dois lados aqui da condição, eu utilizo a mesma variável, né, a mesma referência, em geral é um sinal para mim que poderia existir mais um método na classe daquele objeto para fazer essa lógica. Então eu vou tirar aqui, ó, e do ponto de vista da métrica do CDD, você poderia deixar desse jeito, beleza? Não faz nenhuma diferença. Porque a gente não tá considerando, né, que as condicionais aqui contam ponto, tá bom? Então, do CDD não muda nada. Aí você vai para o design pensando na testabilidade. Se você colocar, né, deixar o end aqui, quer dizer que no teste do cria empréstimo, se for necessário criar um teste para o cria empréstimo, você vai ter que fazer a navegação, né? O primeiro com falso, o segundo com falso, o primeiro com verdadeiro e o segundo com falso, né? Falso, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro aí para fazer a checagem, né? Selecionar, né, três dessas quatro combinações, dado o sistema de testes que a gente vai utilizar, né? Até uma das técnicas de teste que a gente vai utilizar aqui. Então, eu teria que fazer o teste para o cria empréstimo. Se eu coloco isso e aumento a coesão lá aumento, né? Cria um método que utiliza os atributos, né? No caso aqui vai ser indiretamente, que utiliza os atributos da própria classe, nesse caso instância. Então, geralmente, quando eu tento fazer código coeso, os meus testes, o design do meu teste fica facilitado. Porque eu vou fazer um teste, eu vou fazer um teste no código um pouquinho menor, o setup vai ser menor. Caso eu precise, eu posso reutilizar aquele comportamento em outros cenários de teste, mesmo utilizando teste integrado ou mocado, por aí vai. Então eu vou vir aqui, ó, e vou trocar. Instância. Aqui eu vou criar um método que por enquanto eu vou chamar de disponível. Não sei se eu tenho um nome melhor para ele nesse momento. E eu quero saber se essa instância está disponível para esse usuário.
Então aqui vai ser um método booleano. E como é que eu sei se a instância está disponível? Se ela aceita este usuário e se ela está disponível para empréstimo. Então agora aqui sim, eu imagino que eu tenha feito a correção do código, né? Então aqui no usuário agora, na hora que a gente vai verificar, a gente, perdão, né? Aqui na hora de criar o empréstimo, né? Desculpa. Supostamente agora aqui, na hora de criar o empréstimo, a verificação de disponibilidade está checando se está disponível para empréstimo e tudo mais. E aí no final verifica se esse livro está disponível. Realmente, essa instância está disponível para empréstimo. E um detalhe que teria sido melhor ainda no código, né? Eu poderia... Aqui tem um detalhe que é importante. Aqui não é esse daqui é assert is true, porque estou verificando o parâmetro. Mas aqui já é state, né? Que eu estou verificando o estado aqui do código. Uma outra checagem que eu poderia ter feito aqui é essa daqui, ó. Assert.isTrue. E eu queria verificar, né, se esse livro está disponível para empréstimo. E aqui, ó, você não pode criar empréstimo, criar empréstimo para um livro que não tem mais instância disponível. E olha, se eu tivesse feito esse daqui, essa checagem de pré-condição, ficaria ainda mais nítido, né? Porque na hora que passasse por esse ponto do código, eu falo, beleza, então esse livro pode estar... Ou poderia ter um bug e não estar disponível para empréstimo, obviamente. Mas dado que não tem, então eu falo assim, beleza, esse livro está disponível para empréstimo. Mas se ele está disponível para empréstimo, como é que a instância selecionada não está disponível para empréstimo? E aí, isso que é a checagem de pré e pós-condições, elas vão, né, ajudando a você restringir o momento, o local do problema e entender também, né, por que está acontecendo aqui. Mas, bom, eu aqui fiz a alteração que eu deveria fazer, vou voltar lá no Insônia da Massa. Então, eu vou criar um livro, aqui, ó, criei, agora eu vou criar 6 instâncias aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou criar um pesquisador e vou agora solicitar os meus empréstimos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e agora no 6 ele não deveria, ó, bloqueou. Você chegou no limite dos empréstimos, este limite é 5. Agora, para verificar que está funcionando, né, eu posso vir aqui e criar um outro pesquisador, solicitar o empréstimo, e aqui agora eu venho e troco, né, de usuário 1 para 2, e agora selecionou. Se eu for pegar de novo, não vai dar bom. Beleza? Então quer dizer que a nossa correção realmente funcionou, estamos bloqueando, né, o limite aí que a pessoa tem, né, para pegar, para ter livro em um determinado momento do tempo. Então sobra aqui agora mais uma coisa para a gente fazer. Não vai dar para a gente começar os testes de unidade. Aqui a gente tem várias oportunidades de fazer teste e utilizar técnicas de teste. A gente já está utilizando, né, a parte do self-testing, mas a gente também vai criar os nossos testes de unidade, olhando aí para a cobertura de código e tudo mais. Eu vou fazer aqui a minha variação de cobertura e tal. Mas tem uma coisa que a gente ainda tem que verificar antes de acabar esse vídeo. Duas coisas. A primeira é a seguinte. Dá para a gente ser aqui, ó. Aqui, na verdade, é assert state, né? Que eu estou verificando com esse livro. E aqui dá para fazer. Lembrando que o state solta illegal state. E o is-true, e non-null e por aí vai da classe assert do Spring solta illegal argument. Qual que é a diferença? Illegal argument, você verifica argumentos, né? Você quer mostrar que o argumento não cumpriu alguma necessidade. E quando você usa state, quer dizer que o sistema naquele momento não está pronto para determinada execução. Então eu vou vir aqui agora, assert.state, e eu quero verificar o quê? Ó, usuário, aqui é na verdade, is true
aqui, né? Eu estou verificando o argumento. Um usuário que não pode solicitar empréstimo, o nosso código não deveria ter chegado até aqui, não deveria ter chegado até esse momento. Então, eu vou dizer aqui, ó. O usuário em questão não pode mais solicitar empréstimo. Deixando claro que se essa pré-condição não for satisfeita, quer dizer que tem um bug. Esse método ele não deveria ser chamado se essas verificações não tivessem sido feitas em outro lugar. No nosso caso, elas estão sendo feitas, beleza? Mas percebe, ele não sabe se ela foi feita ou não, aonde foi feita, que esse código aqui, né, que esse método cria empréstimo está sendo executado na aplicação web ou algo do gênero. A única coisa que eu crio empréstimo pode enxergar é, dado o meu campo de visão dos atributos da classe onde eu estou inserido e os argumentos que vieram, como é que eu posso tentar maximizar a chance desse código ser executado com as necessidades satisfeitas aí? Então, aqui é um ponto interessante que percebe que o CDD está me ajudando a controlar complexidade de um jeito direto e está ajudando a que, para que a inteligência do meu sistema fique no domínio, para que essa inteligência possa ser reaproveitada em N tecnologias diferentes ou algo do gênero. Só que, na verdade, não está atrapalhando isso, né? Porque esse lance de ser reaproveitado e tal, se ou você olhar para a orientação a objeto para o básico, lá, né? Eu sou muito inspirado no artigo do tipo abstrato de dados, tudo isso está escrito lá. Não precisa, não tem muita coisa nova, desde que aquele artigo foi produzido aí para a humanidade, beleza? Mas, uma outra coisa, então aqui, né, voltando para o lance do CDD, é que a gente aqui ultrapassou o limite. Estamos com 8. Que agora, o limite é 7, só que agora a gente está com 8. Quer dizer que a gente passou. Então, temos que decidir, né? E aqui agora vira, gente, uma conta de matemática. Eu tenho 8 pontos. Eu preciso mover, né? De alguma forma, preciso tirar um ponto daqui. A maneira que eu vou fazer aqui, né, é a seguinte, a que está mais nítida para mim. Se eu olhar aqui, eu tenho validações de livro e eu tenho validações do usuário. Então eu vou pegar aqui, né, e posso fazer o seguinte, ó. New valida livro para empréstimo. Podia ser estático esse método aqui, tanto faz, beleza? Valida e eu quero verificar, né, dado o usuário e o livro que está sendo, será que está válido? E aqui eu estou fazendo a troca, né? A negociação. Eu vou tirar 2 pontos daqui e vou ganhar um ponto dessa classe nova que eu estou referenciando aqui nesse arquivo. E aí eu vou voltar para 7. Ó. Então eu vou criar aqui essa classe. Vou criar aqui, né? Vou apagar, vou fechar essas abas aqui que eu não estou utilizando nesse momento. Vou criar agora esse método valida. Além disso aqui, eu preciso receber, né, um errors do springão da massa. Então aqui eu vou passar, né, o errors. Percebe que esse meu código de validação que eu estou fazendo aqui agora para fazer a refatoração, esse código aqui específico, bem de borda, eu mantenho ele no mesmo fluxo de validação do Spring, né? Então o Spring já passa uma referência para um objeto cuja classe implementa a interface errors, passa como argumento para você alterar. Um dos pilares do Dev e da Dev eficiente é que a gente já trabalhou isso aqui nessa série. A gente não altera referências que não sabemos como foram criadas. Mas aqui eu estou jogando o jogo que o framework está oferecendo para mim, beleza? Eu não sou nenhum herói para ficar querendo mudar o jeito que o Spring foi pensado, né? Está além das minhas capacidades e do que eu acho que eu preciso fazer para construir o sistema, para ser bem sincero também. Então, vou passar e aqui agora, vou pegar esse código, ó, pum, tirei daqui, vou puxar aqui para o valida. Então, agora aqui eu tenho essa classe com 2 pontos, bem de boa. E agora eu voltei aqui, ó, a ter 7 pontos. Percebe que foi uma refatoração bem mecânica. E isso é uma das coisas que eu quero chegar com o CDD, né? Deixar o código organizado é uma atividade diferente de implementar um fluxo de negócio.
E aí a gente consegue separar isso na nossa mente. O meu chute, o meu feeling, é que nós seremos programadores e programadoras cada vez melhores. Primeiro nos preocupamos com o fluxo e o algoritmo necessário para implementar aquele fluxo, implementamos. Agora deixa eu ver se eu respeitei as restrições aqui. Putz, não respeitei a restrição de complexidade. Vou reorganizar o meu código para fazer isso. Vai ficar, né? Se você ficar muito expert nisso, talvez vire até um jogo de xadrez, né? Que antes de você mover uma peça, esse aqui virou um pouco, né? A gente já sabia que passaria antes de fazer. Mas imagina você conseguindo olhar os caminhos do código X, 4, 5, 6 movimentos para frente, e movimentos não de futuro que não vão ser realizados agora, que você já sabe que vai acontecer a partir da implementação que você está fazendo aqui agora, nesse fluxo atual. E aí você já vai deixando o seu código, né, respeitando os limites. Beleza? Enfim, tem N formas de você conseguir chegar no respeito do limite da complexidade. Uma outra pergunta que pode ficar na sua cabeça é o seguinte aqui, né? Ah, mas a gente não vai fazer também para o usuário? Porque senão o código vai ficar despadronizado. Eu não trabalho atualmente, não faz parte do meu repertório de sugestões de código, olhar, né, para a criação desse padrão, supondo que a gente vai estabelecer um padrão aqui, né? A gente já tem um padrão estabelecido que não pode passar de 7 pontos, que é o limite de dificuldade de entendimento do nosso código dado esse projeto. Se você pegar e criar uma classe valida usuário para empréstimo e botar aqui dentro, o que é que você vai ganhar? Você vai ganhar mais um ponto de respiro aqui, né? Você vai trocar 2 por 1 de novo, vai para 6. Uma outra coisa que você pode eventualmente ganhar aqui também é a parte de testabilidade, né? Porque você tiraria as condicionais, teria só uma condicional aqui, né? Só essa branch aqui, né? Na verdade, com uma condição dentro aqui da branch. Então, poderia facilitar o seu teste, mas a minha prioridade é o design orientado para o entendimento. Beleza? Não é o design orientado para a testabilidade. Então, por exemplo, eu não vou receber como argumento, nesse momento, o valida livro para empréstimo. Por quê? Porque na hora que eu for escrever aqui teste de unidade, uma coisa que eu vou trabalhar com você é tentar fazer o teste, manter o requisito de um teste de unidade, que é que ele execute rapidamente, beleza? A gente vai considerar aqui, né, que a unidade a ser testada nesse projeto é o método. Então, se eu tenho uma classe com 4, 3, sei lá, 5 métodos, e esses métodos necessitam de teste, eu vou testá-los. Só que eu vou tentar fazer o teste o mais integrado possível, ou seja, eu quero que o teste fique o mais próximo da realidade que eu conseguir. Porque aí eu vou aumentar o nível de esforço para a criação do teste, mas vou manter o requisito que ele rode rápido. E rodar rápido é um requisito importante, né? Para mim, o mais importante de um teste automatizado de unidade. Aí, beleza? Então, vou manter aqui, troquei, e aqui vai funcionar, né, galera? Porque não tem muita mágica, né? Instanciei o cara, o objeto chamei o método e tá tudo bem, não tem muito galho. Aí, não. Então, aqui sim agora eu completo. Então, nesse vídeo, eu considero que tiveram várias coisas que, pelo menos do meu ponto de vista, foram interessantes, né? A gente resolveu um bug que apareceu de maneira inesperada, a gente teve que refatorar a gente tá criando o código pelo olhar do CDD e refatorou o código pelo olhar do CDD. Continuamos a manter as lógicas perto das classes que têm atributos, né? Então a gente está mantendo estado e comportamento perto, né? Reaproveitando esses métodos em pontos diferentes do nosso sistema. Mas, bom, basicamente era isso daí. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso. Tchau.